Oi, pessoal. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito interessante, né, que é a matemática. A matemática ela tem um grande segredo, né? Ou você ama ou você odeia, né? Mas só que a matemática ela hoje perpassa todos os nossos o que a gente faz na vida, certo? Muitas vezes a gente não sabe para que é que serve a matemática, aonde é que ela está sendo utilizada, né? A gente às vezes acha que ela é só para a gente fazer conta e tirar nota baixa no colégio, né? Mas a matemática ela tem um papel muito importante e ela é a ciência mais pura que existe no mundo, porque muitas vezes você está pesquisando em matemática coisas que você não sabe nem onde é que você vai usar isso na vida, tá? Diferentemente de outras linhas de pesquisa, certo? Então aqui a gente hoje vem falar um pouquinho para vocês sobre matemática, eles entenderem o que é a pesquisa em matemática, para que é que serve aquela pesquisa, onde é que eu estou usando essa pesquisa em matemática, e para isso eu convidei aqui o nosso colega e professor da Universidade Federal do Ceará, Jorge Lira, ex-pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC, e que é uma referência nacional na pesquisa em matemática. Bom, Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter participando aqui do Conversa com Ciência. Queria agora que você falasse um pouquinho, né, do que é essa pesquisa em matemática, Jorge. Como é que a gente pesquisa em matemática, para que é que ela serve, né? Aí para o nosso ouvinte, que normalmente não entende muito, vale a pena pesquisar em matemática, né? Ou seja, aqueles caras lá fazendo as contas deles, serve para alguma coisa? Perfeito, Paulo Neto. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Divulgação científica é necessária e urgente. E divulgação matemática. Há muitas contas, muitas estimativas feitas em vários países do quanto o país perde em termos de PIB por ter baixo desempenho na educação em matemática, na formação de matemáticos e de pessoas que usem matemática. Então, é estratégico conhecer matemática e pesquisar em matemática. Como você pontuou muito bem, nem toda pesquisa matemática no outro dia está no supermercado como produto, né? Mas há um esforço de milênios até da matemática que permitiu a tecnologia, permitiu a linguagem da física, a linguagem das grandes inovações do século XX e XXI. A minha pesquisa, especialmente, eu trabalho em várias áreas, mas especialmente numa área chamada geometria diferencial, em que a gente usa equações para descrever formas geométricas. E essas formas geométricas não são aquelas da escola, que tradicionalmente a gente estuda, que são interfaces, ou seja, são formas ótimas. A natureza desenha esses modelos que são os mais econômicos, mais estáveis, que minimizam energia, que minimizam custo. Então, isso aparece nas engenharias, ou seja, quando eu penso ali numa estrutura que seja resistente, que não tenha um gasto excessivo dos insumos. Na economia, quando a gente imagina que tem consumidores e venda e compra, demanda e oferta, como equilibrar, como ter o equilíbrio geral da economia. Essa interface, essa linha divisória, que é o equilíbrio, também é modelado por equações. Essas equações criam uma forma geométrica, determinam e permitem que a gente leia essa forma geométrica. Essa mesma pesquisa aparece também na relatividade geral, que é a teoria que descreve as grandes estruturas do universo, cosmológicas, né, toda a evolução do cosmos. Então, é uma pesquisa que perpassa as diferentes áreas, uma linguagem universal que tem aplicações, inclusive, em ciência de dados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Existe uma geometria da informação, por exemplo, a geometria que permite identificar características. É óbvio que ciência de dados hoje é fundamental, está em todos os campos da tecnologia, no dia a dia nosso, e há uma geometria específica para tratar informação, tratar dados, tentar extrair informações que às vezes não estão visualizáveis. Então, como visualizar naquelas nuvens complexas de dados uma informação que seja legível, que seja útil. Eu achei interessante aí, Jorge, que você falou, né, essa questão. A matemática talvez seja uma das ciências mais antigas do mundo, né? Ou seja, lá Aristóteles, para lá, sempre quis provar o mundo através dos números. E você falou uma coisa interessante aí, logo quando você, no início da sua fala, que existem os modelos naturais, ou seja, tem na natureza, e que na realidade a matemática está querendo, dizer, trazer da natureza para o papel, né? Ou seja, para a nossa realidade. E eu acho isso muito interessante. O modelo natural existe. Independente de ter matemática, de não ter matemática, da física, ele está lá. Não é isso? Então, assim, o que você está querendo transpor é trazer aquele modelo, achar uma equação matemática que represente
aquele modelo, né? Até tem uma pesquisa que eu vi, uma reportagem interessante de um menino que olhou uma árvore e aí dessa árvore ele ele usou a mesma estrutura, né? E colocou na ponta onde tinha as folhas, ele colocou células fotovoltaicas. Foi justamente, ele otimizou o uso das células usando esse modelo, apesar de foi um intuitivo, mas acho que é um pouco isso aí, né? Ou seja, ele viu como é que é a natureza, como é que as folhas se distribuem, que elas estão atrás de luz do sol, né? E aí fez isso. Então, eu acho que a matemática tem muito com isso, né? Ou seja, tentar ver né? Mostrar esses modelos e trazer isso para a nossa realidade, né? A matemática parece ser a linguagem em que o universo escreveu suas leis. Quer dizer, tem frases clássicas como Deus é geômetra, ou o grande da natureza é escrito em caracteres matemáticos, né? Então, às vezes há realmente essa magnífica e inexplicável capacidade da matemática de descrever a natureza e de aprender com essa linguagem mais recôndita, que às vezes não está acessível. É como se a gente usasse lentes que permitissem ver através das formas aquilo que está realmente na linguagem matemática. Isso aí tem um livro, Ensaios Analíticos, se eu não me engano, o nome do Simonsen, não sei se você conhece. Esse livro é um clássico, infelizmente saiu de edição. Saiu de edição, né? Eu tenho. Já tem aqui um comprador. Eu tenho um. Essa é uma maravilha. E ele justamente usava isso aí, mostrando a matemática, né, na música, né, as notas musicais, né? Ele era um gênio, né? Gênio. Então, assim, eu achei muito interessante ele mostrar isso aí, como tivesse o dedo de Deus aí por trás, e a matemática é o grande decifrador disso aí, né? Exato. Que a gente possa evoluir a partir disso aí. E essas pesquisas que você está fazendo aí, né, que você falou, elas teriam uma aplicação assim interessante em que ponto? Esses dias eu falava com alguns amigos, né, que também têm interesse no tema, sobre a fibração de Hopf. É um negócio assim que traduza isso. Então, é uma criatura, uma entidade matemática que foi descoberta, foi trabalhada e decifrada, digamos, por matemáticos aí nos anos 20 e 30 do século passado, e logo depois, por uma sincronicidade aí que ninguém sabe explicar bem, essa mesma estrutura surgiu na física quântica, né? E hoje essa estrutura é a base para o emaranhamento quântico, que tem a ver com a computação quântica que tanto se fala, quer dizer, um tipo de codificação para a computação que vai ser desenvolvida e que você tem uma criptografia perfeita, né? Códigos que não podem ser quebrados, uma segurança absoluta. Então, essa base científica, a linguagem em que a computação quântica do futuro vai se basear, foi descoberta nos anos 30 por um matemático, em uma pesquisa que nada tem a ver com computação, mas que tem a ver com a estrutura de espaços de dimensão maiores do que 3. E essa fibração hoje aparece, outro dia conversando com um amigo físico também, o professor Soares, tem aparecido em pesquisas envolvendo redes complexas, que são exatamente as que descrevem interações entre seres humanos, sociológicas, naturais, né? Que eram inacessíveis, inclusive, à pesquisa sociológica clássica, e têm sido usados hoje modelos matemáticos, baseados também nessas vibrações misteriosas, né, da linguagem matemática, mas que hoje revelam propriedades fundamentais dessas redes sociais complexas, por exemplo. É interessante. E esse é um ponto interessante, né? Por exemplo, engenharia não vive sem matemática, né? Física não vive sem matemática, né? Química também, né? Então, assim, existe uma relação muito próxima. E tem aquela história lá do Newton, né? Que teve que desenvolver, né, uma parte da matemática, que foi o cálculo diferencial, né? Para poder justificar as teorias científicas deles, não é isso? Exato. O cálculo, como Newton, né, a frase clássica, estava sobre ombros de gigantes. Havia o trabalho do Arquimedes, do Descartes, do Fermat, sobre o cálculo infinitesimal. O que é isso? É a maneira como você consegue ver como uma variável muda em função da outra instantaneamente, né? E aí é possível escrever as leis de evolução de várias grandezas físicas, grandezas econômicas. É a linguagem natural das ciências, desde o século XVII, invadiu todos os campos, a engenharia como... Sim, a gente faz lá cálculo 1, 2, 3. Né? Então, é uma linguagem poderosíssima. E, claro, não é por acaso que quem primeiro deteve essa linguagem transformou-se nas principais potências econômicas, né, durante todo o século XVIII, XIX, Inglaterra e Alemanha. Reforçando o que você falou lá no início, né? Da importância da matemática para o desenvolvimento de uma nação, né? E eu concordo plenamente.
Eu diria, Barros Neto, que o mundo do trabalho já vinha mudando, isso não é novidade nenhuma, estou dizendo óbvio, mas com a pandemia essa mudança acelerou drasticamente, a gente vai ver um novo mundo do trabalho emergindo, já estamos vivendo um apagão tecnológico, né? Ou seja, pessoas de TI escassas no mercado, e são as pessoas que conseguiram apropriar-se dessa linguagem matemática que estão disputando esses postos, né? E se a gente não levar essa excelência, inclusive, só um parênteses, o Brasil, né, amarga posições ruins no PISA, todo mundo sabe disso, né? O Ceará é um destaque na educação e matemática também, mas tem muitos desafios, a gente sabe disso também. Mas poucos sabem que a matemática está no time, na Série A da matemática mundial, o Brasil. O Brasil figura ali ao lado dos Estados Unidos, Israel, as grandes potências em termos da matemática. Existe uma classificação internacional e o Brasil, repito, é do primeiro escalão. Oh, interessante, isso eu não sabia. Pois é. A Associação Internacional de Matemática ranqueia, né, em 5 grupos, a gente está no grupo 1, na primeira divisão. Uma coisa boa. E também tem outra coisa, né, que a gente também fala muito, né, que a matemática ela tem um desenvolvimento do raciocínio, né, ou seja, mesmo que você não vá usar aquela matemática, né, eu, por exemplo, hoje na minha profissão como engenheiro, na área que eu escolhi, né, eu não uso tanto a matemática, eu não preciso, né, não é uma coisa que, né, da área que eu milito. Mas, assim, eu percebo muito assim, o raciocínio lógico que você tem, né, e que foi fruto, né, do treinamento, né, da matemática. Né? O que é que você acha disso aí? Exato. Por exemplo, se fala muito, a gente estava tocando no aspecto do pensamento computacional, do uso da computação nesse novo mercado aí de trabalho. E a noção de algoritmo mesmo, que é a base da programação, remonta à matemática. Ou seja, quando a gente executa uma operação aritmética, faz uma soma, né, de cabeça no papel, a gente está executando os passos de algoritmo. Então, é como você fala, a estrutura básica do raciocínio lógico quantitativo está expressa na matemática. A matemática não é lógica, né, são campos diferentes, mas a matemática é uma expressão, digamos, viva da lógica. Tanto que tem um aspecto também que é curioso. O clichê de que o matemático é um ser frio e calculista, né, aquele lugar comum. Na verdade, os matemáticos vivem torrentes emocionais, né? Porque a gente vê o processo de criação, é um diálogo com a própria mente. É claro que todo cientista, todo pesquisador tem isso, mas ele tem um referencial externo. Ou seja, um químico está diante de substâncias, né, de reagentes e tal. O matemático trabalha com as suas estruturas internas. Então, nossa metacognição do pensamento, da estrutura, inclusive intuitiva. Nem sempre a matemática é criada com axioma, postulado, exemplo. A gente imagina, eles criam do jeito que está no livro. Não. É um processo de idas e vindas, não linear, intuitivo. A criação vem do inconsciente profundo, às vezes. Então, tem um monte de arte na matemática. E isso envolve também uma densidade emocional muito, muito grande. Portanto, eu diria que ajuda no raciocínio lógico, mas ajuda também na metacognição, no entendimento do processo do pensamento. E a matemática também, assim, ela é um processo muito, pode dizer assim, uma pesquisa muito... Eu posso até estar falando uma coisa, se você me corrija, né, pode ser pela minha ignorância. Mas eu vejo assim que ela é uma coisa muito introspectiva, né? Ou seja, é muito um raciocínio, apesar de você ter troca de conhecimento com os colegas, tanto aqui quanto fora, mas ele é muito um projeto assim, né, de imersão, né, para você entender, né? E não é só entender, fazer as contas, né? Ou seja, onde é que vai chegar aquilo ali, não é isso? Tem esse aspecto do pensamento solitário, introspectivo, e tem um aspecto igualmente essencial, que é comum às outras ciências também, às outras linguagens, que é a colaboração. É tão complexa a linguagem hoje que acho que os últimos universalistas da matemática são do século XIX, como Poincaré, que detinha um conhecimento vastíssimo em todas as áreas, estava atualizadíssimo em tudo. Hoje, é informação geral, mas acaba se hiperespecializando, como também nos outros campos. E muita colaboração, mesmo dentro de um setor mais restrito, a colaboração é necessária. Inclusive, é por essa razão que a gente ficou nesse primeiro panteão aí da matemática, porque desde cedo o nosso DNA no Brasil da pesquisa em matemática é internacional. A gente não tem, digamos, como proteger nacionalmente apenas uma pesquisa, ela tem que ser exposta ao mundo, para ela ser validada pelos pares. Né? Então, é importantíssimo essa rede colaborativa também. Bom, Jorge, aqui para a gente, né, já encerrar um pouco, já caminhando para o encerramento, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho que você tem feito aí, né, como cientista-chefe da Secretaria da SEDUC, de Educação. Como é que você tem usado a matemática aí, né, para trabalhar esses números lá da educação?
Perfeito, muito bom. Obrigado por perguntar, Barbara. É que aí é curioso, a gente tem na matemática um meio e um fim, porque a gente quer promover a aprendizagem da matemática nos meninos e meninas lá do fundamental e do médio, né? Isso é fundamental, é essencial, é para ontem, especialmente agora pós, né? Não pós-pandemia, mas a gente saindo dessa primeira fase mais complexa, né? Então é preciso ter essa recuperação da aprendizagem da matemática. E para isso a gente usa matemática, ou seja, a gente tem que analisar dados das avaliações. O Ceará, o Brasil, tem um sistema de avaliação robusto, claro, precisa melhorar, mas muito robusto, e ali tem dados colossais, tem uma montanha de dados, e a gente começou a explorar isso usando ferramentas estatísticas, usando ferramentas matemáticas, para poder visualizar e entender por qual razão, apesar de tanto esforço que é feito nacionalmente para o ensino de matemática, há um entrave, há algo que precisa ser resolvido. Então, a gente conseguiu usar a matemática e a mineração de dados com técnicas computacionais, estatísticas, para identificar, por exemplo, que os gargalos, né, são exatamente onde os professores de matemática das séries básicas sempre apontaram. É na transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Essa observação, comprovada estatisticamente de forma robusta, permitiu que a gente começasse uma intervenção, uma política pública para focar exatamente os conhecimentos e habilidades que não são devidamente alicerçados e consolidados ali, como na engenharia civil, né, professor? Tem que ter alicerces fortes para que a gente siga com a construção. Então, os alicerces fundantes estão lá e a gente começou a trabalhar, a partir dessas observações quantitativas, um trabalho de intervenção e de política pública educacional. Interessante, né? Então, eu acho que também tem uma coisa muito da matemática, o foco no professor, né? Eu acho que o professor, aliás, no ensino, né? O professor, ele tem não só do conhecimento, mas da motivação. Isso. Né? A propósito disso, a gente elaboramos o primeiro modelo, né, para ensino médio, que conhecemos na literatura nacional e eu diria até na internacional, sobre avaliar as competências profissionais do professor. O professor de matemática não é um matemático, necessariamente. Não é também um pedagogo, pura e simplesmente. É alguém que combina esses dois mundos. Então, existe um rol de habilidades. Um bom engenheiro civil, um bom médico, um bom dentista, a gente sabe definir. Tem ali os conselhos de classe, inclusive, tem, né, isso muito bem pensado. Não existia uma definição clara dessas habilidades profissionais. Nós parametrizamos e aplicamos um instrumento estatístico a testes com professores para que a gente possa, inclusive, quantificar, mensurar o grau de desenvolvimento dessas competências do professor em sala de aula. E aí envolve muito esses soft skills também, ou seja, o conhecimento, né, adquirido da matemática, mas esses skills mais da integração, de reconhecer o quanto as salas de aula são heterogêneas, que você tem que abordar alunos diferentes de forma diferenciada. Então, são muitas coisas que, inclusive, fazem a gente refletir sobre o que as licenciaturas, inclusive as nossas na Federal, o que as licenciaturas estão promovendo. É realmente algo que condiz com a experiência prática em sala de aula? Está propiciando uma formação realmente que é profissional e que dá o professor apetrechos para o dia a dia na sala de aula? Então, foram questões levantadas usando ferramentas matemáticas para estudar o professor de matemática em exercício. Jorge, muito interessante. E, assim, só para a gente encerrar, porque o papo está tão bom, que, assim, hoje você tem, né, países aí que são, né, pode-se dizer, referências, né, por exemplo, Coreia do Sul, né, a Rússia, né, a Rússia, pelo menos, não sei como é que está na matemática, mas ela sempre foi uma referência na área de engenharia. Então, por exemplo, eu estudei um livro mesmo do Timoshenko, que era um livro de resistência dos materiais, né, vários russos vieram para o Brasil, né? Existem diferenças nessa formação deles, né, até dentro dessa questão dos professores. Como é que você vê aí na sua experiência dessa questão da formação em matemática? Aí? Como é que você vê isso? Digamos, é multifatorial, é difícil reduzir a uma ou duas variáveis, né? Mas uma das que mais se destaca, a gente pode imaginar assim, de forma com senso comum, pode dizer, porque lá tem um plano de carreiras e salários super vantajoso, ou porque pode haver, isso pode ser interessante também, a carreira estimulada e tal. Mas há uma percepção, há um fato que sobressai, é a percepção social, o valor social que a matemática tem. Você citou a Rússia, eu não sou simpatizante do regime que havia lá, mas uma coisa boa foi feita. Houve intensa divulgação científica. Como você mencionou, os grandes cientistas, eles saíram difundindo, há coleções magníficas de matemática recreativa, há círculos olímpicos que havia em todas as escolas na Rússia soviética, né? E isso criou, já é histórico, já remonta a Pedro, o Grande, já veio lá da Rússia czarista, mas esse apreço
pela matemática, esse apreço pelo pensamento lógico, pelo problema discutido. Então, essa cultura, como a gente vê também na Índia, como a gente vê em outros países que não são socialmente justos, mas há essa valoração pelo conhecimento matemático. Aqui, por exemplo, ninguém se envergonha de dizer, eu detesto matemática, eu não sei matemática, né? É difícil você pensar que alguém diga, eu não sei português, não sei escrever bem, mas as pessoas Verdade. acham até assim, é natural, não sei E às vezes matemática. se vangloria, né? Sabe, eu não gosto de matemática. Né? Assim, é estranho. A gente fez agora para o BMEP um questionário contextual em que a gente não perguntava sobre, por exemplo, na sua casa tem máquina de lavar? Não, a gente perguntava assim, como seus pais consideram a matemática? Né? O fato de você fazer a Olimpíada mudou a percepção da sua família e sua sobre o valor da matemática? Isso é que é relevante, sabe? E a gente vê essa característica comum nesses países que você menciona. Jorge, muito interessante, viu? Eu gosto muito, eu repito muito isso, mas eu aprendo muito com esses bate-papos aqui, né? Por isso que é a conversa, né? É um bate-papo. Só falta a cerveja, mas um dia a gente vai fazer com Sexta-feira cerveja. à tarde, né? Com certeza. Mas o Meu aprendizado amigo, olha, é mútuo, viu? Fico muito sim, grato. Eu fico aprendendo também do meu lado aqui, com certeza. O diálogo é para isso, né? A com conversa certeza. não tem inteligência artificial que substitua. Não, com certeza. Meu amigo, o que eu queria agradecer foi excelente, né? Acho que eu, né, aprendi bastante. Espero que aí quem vai estar nos assistindo aprenda também, certo? E a gente também está aí espaço para que a gente abra novas, né, até outros pesquisadores da matemática, ou até outros assuntos aí que você vem, mas né, vamos falar sobre tal assunto. A gente entra aí e fala, né? O mais importante e aí é como você fez, valorizar cada vez mais a ciência, certo? Sim, Em todas as áreas, né? Na isso. ciência, né? Ciências sociais, ciências, né, administrativas, Uhum. as ciências das engenharias, medicina. Então, assim, é isso que a gente precisa valorizar, e aí já tem vários exemplos no mundo afora. Isso não é nada da boca para fora, é exemplo mesmo. Certo? Exatamente. Os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos na ciência também. Então, você nunca vai ser um país desenvolvido com a ciência fraca. Isso aí é fato. Né? Uhum. Pois, Jorge, muito obrigado. Né? Queria agradecer a todos aí. Né? Aqui, esse projeto é um projeto do Conversa com Ciência, é um projeto da SPPC com a Fundação Astef, a Universidade Federal do Ceará também apoia. Né? E a ideia aqui é justamente trazer para vocês um bate-papo sobre assuntos aí que a gente está no dia a dia, ou que a gente nunca ouviu falar, mas que traz um pouco de conhecimento aí para vocês, tá certo? Então, queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Peço que vocês entrem nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, Conversa com Ciência, se inscreva, né? Peço que vocês também tenham lá o nosso Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, né? E que a gente divulgue cada vez mais a ciência, ok? Então, muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Um grande abraço a todos e até a próxima.